Abram as vossas Bíblias rapidamente no livro de Lucas, no capítulo de número 7. Do versículo 11 ao versículo 17, é um texto por demais conhecido, mas quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração acerca desta palavra. E aconteceu pouco depois, ir ele, Jesus, à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Fale, grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Repita de novo, grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Glória a Jesus. Olha só, queridos, esse texto ele é muito moderno, ele é muito atual. Ele é um texto muito presente, conquanto tenha sido escrito há mais de 2000 anos, né? Ou quase, não, menos um pouco, porque foi Lucas que escreveu, enfim, né? Esse relato. O fato histórico, sim, mas ele é muito atual, muito presente, sobretudo nesses dias de hoje tão tumultuados, de correria que a gente enfrenta, né? Ele é um texto muito presente, muito mesmo, né? Dá conta esse texto de duas multidões que se encontram. Duas multidões que se encontram. Eu fiz você frisar essas palavras, grande multidão, porque a verdade é essa mesmo. Jesus começa o seu ministério no norte, na Galileia, e vai para Naim. E aí, já estava no auge, já começando a sua popularidade crescente, um grande número de discípulos, e aí há um choque dessas multidões. Eu penso, toda vez que eu leio esse texto, quando a gente está lá em São Paulo, por exemplo, saindo no metrô, lá na estação da Sé, né? Você tem assim um choque de multidões, assim, né? Você tem gente que vem de uma linha azul com a linha vermelha, e aquele povo se choca, assim. Ou então, Kellen, lembra lá do terminal do Tietê, aquele povão, assim, saindo, assim, do metrô, assim, e tem um povo indo, e é um confronto. Eles colocam até uma faixa, assim, ó, uma faixa de uma cor azul ou amarela no chão, assim, à direita sempre quem vai, né? Já tem até para você, o trânsito de pessoas é coordenado, já tem a faixa direitinho, porque senão há o choque das multidões, né? Tóquio, Nova York é desse jeito. Então, esse texto dá conta disso. Uma multidão que está entrando e uma multidão que está saindo. É o encontro dessas duas multidões que estão debaixo do mesmo sol. Das mesmas circunstâncias temporais, eles estão acometidos, eles estão sujeitos a essas mesmas coisas. O sol está batendo para um e para outro, se chover será a mesma coisa. Eles estão sobre o mesmo solo, sobre as mesmas circunstâncias, eles estão se encontrando, eles estão se chocando. E interessante, não é apenas isso. O interessante desse texto é que uma multidão está feliz, altaneira, altiva, saltitante, alegre, e a outra multidão extremamente triste, extremamente angustiada, chorosa. É o encontro daqueles que estão celebrando com aqueles que estão extremamente chorosos e tristes. Esse encontro, esse vai. Eu fico pensando nesse texto e me vem, é uma cena que é muito interessante. Eu até cogitei imaginar algo nesse sentido, né? O mais próximo disso, como nós temos ali a igreja ali do relógio ali, pastor Benedito, próximo ao cemitério. Imagina que se tivesse um dia um cortejo fúnebre daqueles para parar a cidade e tivesse um culto de avivamento pentecostal e essas duas multidões se encontrando. Seria algo mais ou menos assim, né? O povo saindo do cemitério totalmente triste, entristecido, e um povo saltitante e alegre, né? Interessante a gente ver essas perspectivas. A gente vê o que está acontecendo então nesse encontro.
Só que tem um detalhe, como eu falei, uma está extremamente feliz e alegre, e outra está extremamente triste, e a gente começa a cogitar quais são os motivos que faz com que essas multidões tenham esse comportamento, um comportamento entristecido, um comportamento angustiado e um comportamento feliz. É claro, o texto é evidente, uma está olhando para a morte, para um objeto que está morto, para alguém que está ali, inerte, parado. Uma está sobre o referencial de morte. Ali então representa, a representatividade é mórbida mesmo. Ali estão sendo enterrados sonhos, ali estão sendo enterrados projetos, ali está sendo enterrado perspectivas, porque aquela mãe era perspectiva. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, era que ele era filho único de uma viúva. Isso é mais dramático ainda, pastores, porque não posso precisar quanto mais, num passado, creio, próximo, ela estava fazendo esse mesmo cortejo com o seu marido. Ela era viúva, e agora ela faz o caminho de volta para o cemitério, para emperrar aquilo que ela projetou como sonhos, como projetos, aquilo que ela ambiciou como, quem sabe, a sua aposentadoria ou sua estabilidade de vida, aquilo que ela projetou, porque nós como pais projetamos nos filhos tudo de bom que a gente quer, do ponto de vista profissional, do ponto de vista intelectual, e nós como pais fazemos isso, nós projetamos nos nossos filhos tudo de bom. Nós queremos que ele estude na melhor universidade, nós queremos que ele seja o melhor profissional, nós queremos que ele seja um bom para a sociedade, e todos esses sonhos, todos aqueles projetos estavam sendo enterrados ali. Aquela multidão estava triste porque o olhar dela era um olhar do cemitério, o olhar dela era um olhar de morte. E a gente está cercado por multidões de pessoas em todo lugar, e pode ser que seja assim também, pode ser que seja aqui, nesse pequeno grupo de pessoas. Há aqueles que, quem sabe, com todo o fervor que o louvor foi ministrado, com toda a alegria, com todo o vigor que o pastor Alisson tem dado na direção desse culto, tem gente que ainda não consegue ter motivos para se alegrar, porque o olhar dele é um olhar de morte. As notícias que chegam para ele são notícias de morte. Mortes nas relações, mortes no casamento, morte na vida emocional, morte na vida profissional, morte de projetos, morte de sonhos. O olhar de, quem sabe, muitas pessoas que frequentam os nossos cultos, e a gente não consegue às vezes discernir, poxa, por que tem tanta gente feliz? Mas por que tem pessoas que chegam aqui e continuam mortas? Por que tem pessoas que continuam tristes? Porque ela está sempre olhando com a perspectiva da morte. Morte lá na cama, morte dentro da casa, morte no relacionamento com os filhos, morte de sonhos, morte de projetos. Há uma multidão de pessoas que estão com um olhar na morte. Em contrapartida, a gente também consegue encontrar um povo que tem motivos para se alegrar, porque o referencial de vida deles, o referencial de olhar deles, não é a morte. Eles têm motivos de se alegrar, porque o referencial deles é Jesus no meio dessa multidão. Portanto, o referencial deles não é a morte, é a vida. O olhar deles não é a sexta-feira, mas é o domingo da ressurreição. Aleluia, eles não estão olhando para os sinais de morte presentes na sociedade, presentes nas relações, eles estão olhando para Jesus. E o que faz a diferença das multidões hoje, é porque umas estão olhando para situações que geram morte, mas aqui Deus levantou um povo que está olhando para o autor e consumador da nossa fé e que está vivo. E se você já sentiu a presença dele, está na hora de você glorificar, porque ele está vivo, gente. O que faz a diferença nesse encontro
é que alguém está olhando para a morte, e a morte está presente, latente, mas tem um povo eufórico e alegre. Esse povo se chama povo de Deus, que tem Jesus do lado, marchando incólume ante as frustrações, debaixo do mesmo sol, com as mesmas circunstâncias, com os mesmos problemas. Eu sei que os problemas são iguais para as duas multidões. Eu estou falando que a gente não vai estar longe dos problemas que cercam as multidões. Nós somos vitimados pelas crises nas relações, pelas crises financeiras, pelas crises econômicas. Nós estamos debaixo do mesmo sol. A diferença, levante a mão e glorifique a Deus, é que Jesus está no meio da nossa vida, gente. Dá para glorificar a Deus porque Jesus está no meio da sua multidão aí? Você faz parte desse ajuntamento. Não estou dizendo que você não vai ficar doente. Eu estou dizendo que você pode até estar doente, mas você tem uma esperança, porque do lado está o autor da tua cura. Aleluia. Eu não estou falando que você não pode ter uma crise econômica, porque nós passamos pela crise econômica, mas nós temos a esperança, porque servimos a um Deus que é provedor e que entra com provisão nas nossas finanças. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje. Aleluia. Eu não estou falando para você que a gente não vai estar sobre a circunstância do desemprego, a circunstância da crise emocional, as depressões da vida, mas a gente tem uma esperança, gente, e o que te faz feliz é porque Jesus está no nosso meio. Aleluia. Isso pontua a diferença dessas multidões. Isso nos dá essa prova, esse comportamento. Ele é balizado justamente por essas duas situações. Uma multidão se baliza na morte, mas tem aqueles que estão se balizando na vida. Glória a Deus. Estão presentes aqui aqueles que estão se balizando na vida? Aleluia. Possa ser que tenha gente mirando ainda em sinais de morte, mas aqueles que estão mirando, estão se balizando na vida, tem que se destacar de alguma forma, gente. Aleluia. Glória a Deus. Tem dia que eu saio para a vida, e tem dia que eu faço meu devocional com Deus, e parece que o dia está colorido mesmo. A gente vai, cumprimenta todo mundo, não é verdade? É porque a gente tem uma vida, conquanto a gente tenha problemas, tem vida pulsando na gente. Tem vida pulsando em você aí? Tem vida pulsando em você? Se tem, se manifeste, porque os vivos se manifestam sempre. Uma questão simples. Jesus falando dele mesmo, fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu entendo agora a afirmação do apóstolo Paulo lá, falando aos irmãos na igreja em Filipe. Ele fala assim: ó, eu sei estar abatido, sei também ter abundância de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter em fartura, como a ter fome, como em ter abundância, como para perecer necessidade. Mas tem uma coisa, eu estou vivo, eu posso todas as coisas, vale todas as coisas, naquele que me fortalece. Veja que ele não está isento das situações, porque há um evangelho triunfalista, onde o crente é um super-herói, que não pode sentir nem dores. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um Deus que nos consola na multidão. Aleluia. Agora, o interessante desse texto não é evidenciar o comportamento dessas duas multidões, não, de forma nenhuma. Isso é só uma introdução. O interessante desse texto é a gente saber o que Jesus faz para transformar duas multidões distintas em um único povo. Aleluia. O que Jesus faz para pegar esse choque de contrastes e transformar duas multidões em um povo? Aleluia. Qual é a estratégia de Jesus para isso? O que Jesus empreende para fazer isso? E aí eu queria que você acompanhasse comigo sua Bíblia aberta, né, no livro de Lucas, no capítulo 7. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar junto comigo. O que Jesus faz para tornar homogênea essas situações que estão tão heterogêneas? O que Jesus faz para fazer com que essas duas frações tornem um povo forte?
alegre, saltitante. É isso que me chama a atenção nesse texto. E se você está comigo, então, vamos juntos, gente. Glória a Deus. Versículo 13: e vendo-a a mãe que estava sepultando seu filho, diz o texto, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus, eu sempre falo isso, dessa diferença entre servir a esse Deus que nós servimos, porque esse Deus que nós servimos é um Deus que se importa com a gente. Aleluia. Sentiu-se, moveu-se de íntima compaixão. Aleluia. Esse moveu-se de íntima compaixão, eu consigo captar ele pelo menos de 3 a 4 vezes nos evangelhos. E é um sentimento muito próprio de Jesus, enquanto Deus aqui na terra, reconciliando o homem consigo mesmo. É esse Deus que se revela, não um Deus apenas, como a gente vê no Antigo Testamento, justo, justíssimo, e que quer prestar contas, e que manda matar, e que manda destruir por conta da sua justiça. Mas nós vemos a manifestação de um Deus que se preocupa com a gente. A primeira coisa que Jesus faz para converter essa multidão chorosa, angustiosa, e eu quero ministrar para a tua vida hoje, a primeira coisa, eu quero que você aprenda aqui hoje, é que Jesus se importa contigo. Aleluia. Isso merece um glória a Deus maior. Vale a pena a gente servir um Deus que não está distante. Eu sempre brinco, né? O Alá do Islã está lá, o Alá está lá, mas o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Aleluia. O salmista tinha essa percepção: o Senhor é a minha sombra, à minha direita. Aleluia. Não sei se você está sentindo a presença dele, mas ele está bem pertinho de você. Aleluia. Querendo te consolar, sentindo compaixão pelos seus passos, oh aleluia, vivendo e sentindo as tuas angústias. Foi para isso que ele se fez homem. Ele ainda se compadece de mim, de você, das nossas frustrações, dos nossos traumas. Ele é um Deus que, conquanto seja onipotente, eterno, soberano, que habita no trono, está no céu, ele se importa contigo. Levanta a tua mão e glorifica a Deus, porque você não serve a um Deus indiferente. Ele é um Deus que se importa contigo. Hoje eu vejo uma multidão de gente que estão em crise. Um dos motivos da crise é: ninguém liga para mim. Eu sou assim porque eu fui desprezado. Eu sou assim porque ninguém olha para mim. Pois é, eu tenho uma boa notícia para você. Talvez você não esteja percebendo no curso da sua história. Talvez você não esteja percebendo o cuidado que Deus tem tido com você. Talvez esse questionar de Deus seja por conta do seu imediatismo. Você quer para ontem. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Em nome de Jesus, persevera, porque Ele se importa com você. Eu não estou falando isso como frase de efeito. Mesmo Jesus, que sentiu uma íntima compaixão daquela mulher que estava enterrando os seus sonhos, que estava enterrando a sua vida, é o Deus que se importa com a sua casa, é o Deus que se importa com o teu sonho universitário, é o Deus que se importa com a sua família, com seus filhos, é o Deus que quer conduzir a tua história. Aleluia, glória a Deus. É um Deus que não esqueceu de você. Aleluia. É por isso que o livro de Isaías fala assim, que pode até a mãe esquecer do filho. É algo assim bem extraordinário. O teu Deus não esqueceu de você. Aleluia.
Você está aqui hoje, você é fruto dessa ação de um Deus que não esquece da gente. Aleluia. Comece a trazer à memória os livramentos de Deus para a sua vida. Comece a trazer à memória aquilo que Deus fez desde o ventre da sua mãe, como promessa para você. Comece a glorificar a Deus porque você está vivo aqui hoje. Comece a glorificar a Deus pelas oportunidades que Deus tem te dado em detrimento de outras pessoas. E só isso é motivo para você glorificar a Deus, de um Deus que se importa com a tua história. Aleluia. Eu louvo a Deus, gente, porque eu sei que cada um de vocês estão aqui hoje, porque vocês fazem parte de um grande projeto de Deus para esse dia hoje. Eu ministrava domingo para a classe dos obreiros sobre essa onisciência de Deus, e falava: Senhor, o salmista falando dessa interioridade, o Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar. A palavra não chegou à boca, mas tu já conhecia todas elas. Aleluia. E sobre mim tu pões a tua mão. Aleluia. Oh, glória a Deus. E é aí o versículo 5 que é extraordinário, não é verdade? Porque ele fala assim: tu me cercas por detrás e por diante. Vai para aí uma revelação de Deus para a tua vida. Eu vejo um Deus conduzindo o teu caminhar. Ele está cercando, você está indo numa direção. Quem está com Deus sente essa condução de Deus na vida. Ele está cercando. É o pai que está falando, o filho está correndo assim, ele vem aqui, ele vai cercando por trás, não, por aqui não, é aqui que Deus quer fazer a cura na tua vida hoje. Você que se achou desprezado, sem resposta de Deus aqui hoje, eu tenho uma palavra para você hoje. Deus manda te dizer sim, Ele se importa com você, e ouviu a tua oração ainda hoje. Aleluia. A coisa é essa: Deus não te abandonou. Pastor Alisson com muita propriedade falou dessas duas correntes teológicas, né? Do teísmo e do deísmo. O deísmo é essa ideia que está aí nesses livros do Spohr, né? De um Deus que fez a sua criação e abandonou a sua própria vontade. Esse Deus não está no filho pródigo. Eu não vejo esse Deus na parábola do filho pródigo. Eu não vejo esse Deus na Bíblia Sagrada. Eu não vejo esse Deus assim, aleluia. O Deus que eu vejo nos evangelhos é o Deus que, quando cura aquela mulher do fluxo de sangue, vira para ela e fala assim: filha, aleluia, filha, filho, a tua fé te salvou. Aleluia. Isso faz toda a diferença, gente. No dia da prova, no dia mau, no dia que o psicólogo não vai entender o que está passando com você, no dia que o psiquiatra vai querer receitar um remédio controlado, sabe o que vai fazer diferença na tua vida? É você saber que tem um Deus que se importa com você. Aleluia. No dia que os amigos faltarem, no dia que você for abandonado ou abandonada, no dia que os telefones emudecerem, no dia que as duplicatas se multiplicarem, não são os amigos que vão fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é você saber que, ainda que você venha andar no vale da sombra e da morte, eu sei que tu estás comigo. Oh, aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode glorificar a Deus por isso. Esse Deus que olhou para aquela mulher e falou assim, gente, e moveu-se de íntima compaixão. Ele olhou para aquele caixão e falou assim: não tem jeito. Eu bem que poderia ser que não estava nos meus planos, eu só ia passar nessa cidade, mas Ele resolveu ter misericórdia de mim. Aleluia. Ele resolveu ter misericórdia de você aqui hoje. Aleluia, glória a Deus.
Então a primeira coisa que Jesus faz para converter essas multidões em um povo é mover-se de íntima compaixão. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, e que me chama muita atenção, é que ele não fica apenas no discurso teórico. Isso aqui não é apenas teoria, porque se fosse só isso, o budismo já completaria, já te realizaria. Porque o budismo é um conjunto de seitas, de textos, é verdade, filosóficos muito bem harmonizados. Quem sabe a Shishinoe já daria para você fazer um agradinho no seu coração. Se a gente só soubesse que Deus se importa com a gente não seria muito diferente dos budistas, dos Shishinoes, ou dessas filosofias orientais, que falam palavras de efeito para dar uma massageada no nosso coração. Mas não é isso que eu vejo nesse texto, Jesus Marcelo. O que eu vejo nesse texto é que Jesus não apenas se importa com a gente, mas Ele vai mais profundo. Ele fala assim: não chores, mulher. Esse Deus não está apenas dizendo para você: olha como eu me importo com você, eu estou orando por você. Isso quem faz é a gente, não é verdade? Esse Deus vai mais além. Ele passa a mão no cabelo, Ele dá um afago e fala: não chores. Portanto, a palavra de Deus para você hoje é: não chores. Se os teus planos falharam, se as pessoas falharam com você, se os teus projetos estão amortecidos, estão quem sabe indo para o cemitério, estão indo para a tumba, eis uma palavra de Deus para a sua vida: não chores. Esse é um Deus que sai do discurso. Esse é um Deus que começa a entrar na prática. Talvez você de fato tenha muitos motivos para chorar aqui hoje. Talvez você não tenha conseguido superar a dor do abandono. Talvez as pessoas não tenham conseguido superar o esmagamento do tempo. Talvez a ansiedade pela falta de uma resposta tenha feito você chorar. Mas eu trago uma palavra de Deus aqui hoje. O teu Deus não é um Deus da teoria apenas. O teu Deus fala com você aqui hoje. E Ele não fala no coletivo, mas fala também no individual. Manuel, chora não. Tarsila, para de chorar. Paloma, não chores. Hoje, eu estou muito interessado em mostrar um Deus que está muito, muito mais interessado em provar para você que vai apagar dos seus olhos toda lágrima. Glorifica o teu Deus, gente. Eu sei que essa palavra tem endereço certo aqui hoje. Porque quem sabe, essa conjugação de estar só e de chorar é o teu retrato. Essa conjugação de se sentir só e como consequência imediata, chorar é a tua história mensal, semanal, por que não dizer para alguns quase que diária? Pois é. Uma coisa é eu, como pastor, falar assim: para de chorar. Talvez tenha um efeito. Uma coisa é o seu pai ou a sua mãe, o seu colega falar assim: para de chorar, não liga não. Agora é para mim. Eu não estou falando em meu nome. Eu estou falando o que a palavra me autoriza a falar. Esse Jesus hoje manda te dizer: para de chorar. Para de chorar. Não chores. Oh,
aleluia, glória a Deus. Vê que é um Deus que sai da teoria. É um Deus que começa agora a sair do discurso. Começa a colocar a mão na massa. Pois é. Quando eu falo não chores, eu falo de colo. Eu falo de afago. A diferença desse Deus é que Ele não vai lá curar o gadareno e fala, agora se vira. Ele fala, agora vem cá, meu filho. Você vai aqui, vem para o colinho do papai. E Ele vai ministrar sobre a vida daquele camarada que ficou endemoniado pelas suas relações familiares. E aí a ministração e a libertação é total. Portanto, não chores para você. É afago, é abraço, é colo. Sobre esse aspecto eu quero falar mais uma vez. Ele te abraça aqui hoje. Ele te afaga. Quando você se sentir angustiada, quiser ir para o quarto chorar, Senhor, me dá uma resposta. O Espírito Santo de Deus está falando no meu coração com pessoas aqui hoje. Primeiro, se Ele manda dizer, é porque Ele está autenticando. Ele nunca deixou de olhar para você naquele quarto. Segundo, Ele está muito disposto a te dar colo. Só fala, não chores. É aquele Deus que, né, Jonas? É o paizão que pega no colo, passa a mão na cabeça, dá um beijinho na testa e fala, para de chorar. O teu caminho não é cemitério. O teu caminho é um caminho de vida. Oh, como Deus está falando aqui hoje, gente. Estava dormindo hoje. Quando essa palavra veio, pastor Nelson Luiz, como uma coisa no meu coração. Eu falei para André, meu amor, eu estou aqui. Eu sabia que a pegada ia ser outra. Porque Deus está muito interessado hoje em curar pessoas aqui. Não chores. Agora, indo para a prática, ele não fala assim, ô tadinho dele, chora não. Ele não para por aí, pastor Nelson Luiz. Ele não para por aí. Se surpreenda com esse Deus que não quer parar por aí. Deixa eu falar para você glorificar Deus. Se surpreenda com esse Deus que se recusa a parar por aí. Talvez nós, pastores, parássemos por aí, verdade? Não, chora não, o Senhor te console, mas Ele não. Ele não vai parar por aí, aleluia. Eu vou repetir, esse Deus se recusa a parar por aqui, aleluia. Oh, aleluia. Esse Deus se recusa a parar por aqui. Glorifica a Deus. Esse Deus não quer parar por aqui. Não é tadinho dele, para de chorar. Ele interfere ativamente na situação. Para esse sepultamento agora. É Deus mudando a história, escrevendo de novo. É Deus interferindo no mundo espiritual e falando assim, agora parou o discurso, entra Deus na prática. Levanta a tua mão, recebe esse Deus interferindo. Eu já vejo Deus interferindo naquele projeto que o inimigo plantou o caminho da sepultura. Eu já vejo Deus interferindo naquele sonho que está esmaecido no passado. Eu já vejo Deus interferindo no teu casamento. Eu já vejo Deus interferindo na tua vida profissional.
Eu já vejo Deus interferindo nos teus sonhos. Aleluia. Eu já vejo Deus falando assim: para agora, hoje é dia de parar. Para, eu vim para interferir mesmo, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Eu já vejo Deus mudando o curso da história de gente que está entendendo o projeto de te converter numa multidão angustiosa, chorosa, num povo que celebra e adora a Deus. Namata labaxará canta labaxou barabai, aleluia. E eu lembrei de Isaías 64, capítulo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para todos aqueles, levanta a mão se você faz parte desse povo, para todos aqueles que nele espera. Então vou deixar um momento para você entender que Deus está trabalhando aqui hoje, que Deus está recompondo e restituindo as promessas, que Deus está pegando o marca-texto dele e está marcando de novo, falando assim: ó, eu estou interessado em interferir na tua história. Tem gente que está começando a entender isso, aleluia. Vale ou não vale a pena a gente servir esse Deus? Deus, muito forte o que Deus me mostra aqui hoje. Vou deixar Deus tocar bem profundo no teu coração. E eu estou como um profeta aqui hoje, tão certo como Ele interfere na tua história, que Deus me autoriza a falar nesse púlpito, que você tem pedido um sinal da parte dele. Pois muito bem, aleluia. Antes que esse ano finde, o sinal virá para você entender que ele está interferindo na tua história. Aleluia. Agora abre a tua boca e apenas glorifica a Deus, aleluia, porque foi profeta de Deus que falou, segundo a autoridade do Espírito Santo de Deus nesse púlpito. Antes que esse ano termine, o Deus que você pediu tanto sinal se levanta na terra para interferir na tua história e no teu projeto e para mudar. Então agora é hora de celebrar um pouquinho esse Deus que interfere na história. Olá, lá baixando a canta, lá baixou manabai. Olá, baixou manabai. E eu falo isso porque poucas vezes eu me senti tão profeta para falar como eu falei, com a autoridade que eu falei aqui hoje. Uma vez eu vi com uma irmã, e depois ela me procurou para contar o testemunho, e ela vai contar aqui na igreja para que os irmãos sejam mais edificados. Eu não vou antecipar, mas ela falou assim: pastor, quando o senhor falou aquela palavra, eu peguei aquela palavra para mim, e Deus cumpriu tudo aquilo que Ele falou na minha vida, aleluia. Pois eu vou dizer que foram poucas as vezes que eu falei com tamanha autoridade, hoje foi uma delas. Então recebe de Deus agora aí, recebe de Deus, Deus interferindo na tua história, Deus interferindo, Deus interferindo. E esse interferir de Deus se manifesta de duas formas. Primeiro é uma reconstrução total. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. João 10:10. O diabo, o ladrão, veio para roubar e matar e para destruir. Pois ele conseguiu isso na vida daquela mulher, quando ele roubou os sonhos, quando ele frustrou os projetos, quando ele destruiu tudo. Mas a palavra de Deus fala também no livro de João, no capítulo 3, no versículo 8, que para isso Deus manifestou o seu Filho Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Portanto, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se o projeto do diabo era destruir, o projeto de Deus hoje é reconstruir, aleluia. Foi isso que ele fez. Levanta-te. Teve muita conversa não.
Levanta-te. Recebe essa interferência de Deus aí, aleluia. Levanta agora, muda o teu olhar de olhar de morte para olhar de vida. Levanta dessa situação de prostração, levanta desse estado de depressão. Levanta-te hoje, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Levanta-te. Levanta-te. Imagino que aquele jovem, quando viu essa palavra inerte, todo enrijecido, naquela urna mortuária, pode dizer que é caixão que a gente não sabe, naquela urna mortuária, quando ele recebeu essa palavra de ordem, proferida pelo autor da vida, não tem como segurar. Deus hoje emite uma palavra de ordem sobre o teu respeito aqui hoje. Levanta a tua cabeça, aleluia. Sai dessa situação de prostração, levanta-te, 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 aleluia. Primeiro passo dessa interferência é a reconstrução. Segundo passo, interessante, porque as pessoas às vezes trabalham nesse ofício de reconstrução e reconstroem para eles mesmos, não é verdade? Pessoal, eu vou reconstruir, aí reconstrói para ele mesmo, se apropria, reconstrói para ele mesmo. Vira para o irmão do teu lado, não fala, Deus não faz isso, fala. Não se preocupe, Deus não faz isso. Assim, quando o menino levantou, pegou na mão dele, tá aí teu filho. Deus interfere com reconstrução e com restituição. Vai glorificando a Deus hoje, aleluia. Hoje é uma noite de restituição, aleluia, aleluia. Eu não sei, mas Deus fala ao meu coração, aleluia. Porque você parou de projetar ou de sonhar? Hoje Deus restitui os teus sonhos, aqueles mais remotos que estavam perdidos e amortecidos, e quem sabe em estado de morbidez. Levanta a tua mão e recebe. Deus te faz sonhar de novo. Deixa eu concluir dizendo das consequências desse agir de Deus. Você está acompanhando comigo na sua Bíblia? Então bora. Versículo 16. E de todos. Veja que agora não é uma multidão ou de uma outra multidão. Ele fala assim, e da primeira multidão, e da segunda multidão. Agora é um povo. O povo já chegou aqui hoje? Deixa eu ver se o povo está presente. Já tem um povo aqui, aleluia. Então nós temos duas multidões ainda, aleluia. Só o povo se manifestando, eu quero ver o povo, aleluia, o povo, aleluia. Diz assim, e todo o povo sobreveio grande temor. Eu começo por aqui, gente, porque se de fato Deus está presente aqui, interferindo na nossa história, ação imediata na nossa vida é ser mais crente. Alguns entenderam. É ser mais crente. Que temor é esse? Medo? Não, não foi medo. Não foi pânico. Não. Esse temor aqui é de Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor de Deus aborrece o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. É isso que representa o temor a Deus. Se Deus está intervindo na tua vida, aleluia, a consequência imediata é que vai surgir no teu coração um temor tão grande a Deus, um respeito tão grande pela presença de Deus, uma vontade tão grande de
volta a ser mais santa a presença de Deus. Aleluia. Você vai vir para o culto, não precisa nem mandar dar glória a Deus, porque você está sentindo tanto esse temor de Deus, essa reverência de Deus. Aleluia, que isso é algo impactante na tua vida. Você larga de essa vida torta, você larga de mentir, você larga de ser hipócrita, você larga de ser mentiroso, de ser falso. Isso é resultado de um Deus que age e que interfere na nossa história. E se Ele está aqui hoje, então agora exalte a Deus pelo temor de Deus na sua vida. Isso que faz a diferença entre aqueles que de fato são impactados pela interferência de Deus e aqueles que deixam passar. Porque quando a gente tem grandes avivamentos, passados alguns dias, só poucos remanescentes sobrevivem a eles. Por que será? Porque aquilo não gerou temor de Deus. Deus tem muito interesse hoje que isso que eu estou pregando aqui hoje não se acabe daqui a 10 minutos, quando eu vou estar terminando. Deus está muito interessado que quando você chegar na sua casa, oxalá isso aconteça mesmo, você vai estar tão feliz pelo temor de Deus, você vai ter vontade mais de orar a Deus. Oh, malabaxere canta labai, aleluia. Por que você está orando tanto assim, Fernando? Oh, é porque eu estou sentindo o temor de Deus na minha vida. Eu quero orar mais. Eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Eu vou para o monte, eu vou para o céu, mas eu quero mais Deus. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Se Deus está interferindo na tua história, você quer mais de Deus. Aleluia. Deixa eu clarear. Você não consegue viver sem a presença dEle. Você precisa dEle, se autoalimentando dEle toda hora. Eu quero mais de Deus. Só aqueles que querem mais de Deus, se manifeste de alguma forma. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero profetizar, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero mais. Alabaxada canta alabaxo manabai. E aí vai deixar de ser aquela coisa momentânea, oba-oba, o repleplé, momentâneo, vai ser algo duradouro, aleluia. Gente, eu oro tanto para que Deus levante uma geração de gente apaixonada por Deus, temente a Deus. Oh, na marcha de canta labai, aleluia, 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 que faça, aleluia, muito mais loucuras que eu e o pastor Simval fizemos para chegar até aqui. Quem sabe Deus está falando com você aqui hoje, enchendo Ele de você, do temor dEle, para você ser um profeta na terra. Recebe isso em nome de Jesus, para ser um empreendedor. Deus levanta pastores, levanta obreiros, apóstolos, levanta Deus, missionários. Precisamos de crentes cheios do teu temor, músicos ungidos, aleluia, ministros de louvor cheios do teu Santo Espírito. Manda temor, aleluia. Alabaxanda canta labai. Aqueles caras viram intervir de Deus, e diz o texto que de todos veio grande temor. Lembrei, pastor de São Luís, quando a gente saía daqui para ir em Anápolis, naqueles congressos, dormia no chão, mal dormia. Lembra, meu amor? André, a gente ia junto, ficava naqueles alojamentos, porque tinha vontade de Deus. Eu quero pregar para uma geração de gente que vai sair daqui tanto temor de Deus. Aleluia. Está começando a encontrar uns aí, aleluia. Glória a Deus, que não vão se contentar em vir para o culto, levantar a mão e adorar a Deus. Ele quer ser cheio do Espírito Santo de Deus toda hora.
não vão se conformar em ter lido a Bíblia toda o ano todo, eles vão querer ler 2, 3, 4 vezes. Aleluia, é para você, crente, que está entendendo essa palavra, aleluia, que não vão se conformar em apenas ter o dom de profecia, mas ele vai querer ter o dom da fé, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Vai recebendo, porque Deus está mandando aqui agora. Aleluia, 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 temor de Deus. Eu sou o primeiro a falar: Senhor, restaura isso em mim. Tem vezes que a gente dá umas, não é verdade? Eu vou falar, tem vezes que a gente parece dar uma saída. Eu fui o primeiro impactado por essa palavra. Sabe o que Deus falou para mim? Eu tenho interferido tanto na tua história, quero mais de ti. Assim, Senhor, então vai ser até o tutano, vai ser com cálculo renal, vai ser com tudo que tiver, não tem problema, vai ser até o tutano. Aleluia, Deus está levantando gente aqui que vai ser cheio do temor de Deus. Aleluia, Deus está levantando uma igreja, aleluia, uma igreja cheia do temor de Deus. Aleluia, que olha, eu estou mesmo profetizando aqui hoje, mas com verdade mesmo, aleluia, que vai chegar e vai ter tanta reverência pela presença de Deus, que não vai precisar o Daniel falar da glória a Deus, ele já vai falar, porque tem um temor de Deus na vida. Aleluia, tanta referência quando for falar com pastores, quando for orar, quando for levantar a mão, e Deus vai te encher, gente. Eu já estou vendo isso acontecer. Aleluia! Isso gera, claro, como consequência, a segunda coisa, o versículo 16 fala: e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Se judeu glorificava a Deus por uma ação extraordinária de Jesus, que dirá a igreja lavada e remida no sangue de Jesus? Vou dar um tempo para você entender isso. E glorificavam a Deus. Eu fico imaginando, tinha Espírito Santo daquela época, gente, como é que foi isso? Eu não sei como foi lá. Eu fico imaginando essa cena, como é que eles começaram a glorificar? Não tinha Espírito Santo de Deus, não tinha Pentecostes. Mas sei como pode ser hoje, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Hoje pode ser com glória a Deus, com aleluia. Quem é batizado com língua estranha aí, aleluia, renovado, cheio de Deus, pode abrir a tua boca e glorificavam a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui, o temor de Deus aqui sendo invadido pela interferência de Deus aí, então vou dar um tempo para você ser agora glorificar a Deus de verdade. Aleluia, é você. Eu não sei como foi lá, mas eu sei como pode ser aqui. Eu já quero ver, sim, eu quero ver uma geração de jovens pulando na presença de Deus, profetizando, ministrando sobre esse altar, e glorificavam a Deus. Vou dar um tempo para você glorificar a Deus aí. Vou dar um tempo para você glorificar a Deus aí. Aleluia, 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 aleluia. Era um misto de duas coisas. Primeiro, alegria. Cadê os crentes alegres aqui? Só os crentes alegres. Nós glorificamos a Deus geralmente por duas coisas. Nós estamos alegres. Está alegre, a gente glorifica a Deus. Glorifica. Segunda coisa, quando a gente está grato a Deus, traz à memória tudo que te faz ser grato a Deus, e cada lembrança disso tributa a Deus um glória a Deus. 10 segundos para você fazer isso, vai. Família, isso. Então glorifica a Deus aí. É esse emprego que você trabalha aí, aleluia. Você não ia passar nesse concurso nunca, mas Deus fez você passar nesse concurso, então glorifica a Deus aí, aleluia. É a faculdade que você está estudando, é verdade. Essa bolsa aí você não ia receber, mas Deus abriu um canal e você recebeu, então glorifica a Deus aí, aleluia. Aleluia. É aquela prova que você fez, que você sabia que você não ia ter condições, mas você vai agradecer a Deus e vai glorificar a Deus aí. É o ministério que Deus colocou na tua mão aí, aleluia. Você não tinha capacidade nenhuma para exercer,
esse ministério, mas você vai glorificar a Deus e agradecer a Deus por esse ministério. Aleluia, glorifica a teu Deus aí agora. É gratidão, é louvor e gratidão a Deus. Olá, xalecanta, labaixou, manabai, alabaixou, rabás. Eu tenho que terminar, né? Eu vou terminar. Fique de pé. Esse texto, como eu falei, ele me surpreende, pastor Anderson Luiz. Porque o final fala assim: e Deus visitou o seu povo. Eu falei, como Deus? Porque minha ótica da visitação de Deus no meio do seu povo é só com o Espírito Santo. E não tinha, né, pastor Anderson Luiz? Como é que foi isso? Será que Deus abriu uma brechinha assim? Só uma brechinha, Espírito Santo vai lá. Não vou cometer tal heresia. Nem para conjecturar. Eu não sei como Deus visitou o seu povo ali. Mas sei que Ele está visitando o povo dele aqui agora. Se de fato Deus está te visitando, reaja a essa visitação de Deus sobre a sua vida, de um momento e de uma maneira só sua e Ele agora. Se você está sendo visitado por Ele, aleluia. E se a tua vontade é sair do teu lugar e entregar uma palavra profética para uma pessoa que está chorando ali, vá lá, porque Deus está te visitando aí, aleluia, glória a Deus. Se Deus está te visitando aí agora e Deus está te dando uma música, uma composição, então comece a cantarolar e comece a escrevê-la, aleluia, 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 aleluia. Se Deus está te visitando e a tua vontade é pular, então pule. Se Deus está te visitando e a tua vontade é falar cânticos espirituais, então abre a tua boca, porque Deus está te visitando. Se é tua vontade hoje, e se Deus está te visitando e você está vendo o céu aberto, então comunique a visão que Deus está te dando, aleluia. E Deus visitou o seu povo, aleluia.